Relações familiares em mundo estranho. Esse eu acho que era o tema que devia ser o grande cerne dessa animação, mas que também não foi bem trabalhado pela Disney. Eu digo isso porque a proposta de você ter três membros diferentes de uma família com pensamentos diferentes e o conflito deles entre si é algo que eu acho muito legal. E a forma como esse filme tentou trabalhar esse assunto eu achei muito criativa. Sabe aquela questão do pai que briga com o filho, mas no final das contas o filho que se acha muito diferente do pai é a cara do pai, sabe? Cara de um focinho do outro. Ou seja, você, por mais que tenha seus conflitos dentro da sua família, você pode pensar que você é totalmente diferente dele, mas não. Tem um sangue ali, tem uma raiz que te faz ser extremamente semelhante de quem você achava que você era diferente. Enfim, essa é uma temática muito legal e poderia ter sido desenvolvida de uma forma mais eficiente. Eu digo isso porque, vamos lá, vamos destrinchar os três personagens principais. A gente tem o Jaeger Clade, que ele é o avô dessa família. Ele é um cara explorador e ele teve um conflito com seu filho 25 anos atrás, porque ele queria dar sequência, né, na exploração de uma viagem, né, para explorar o que haveria do outro lado das montanhas, e enquanto o filho dele se distraiu ali com a plantinha que produz eletricidade, e ele quis estudar mais e voltar para a Valônia. Depois que passaram esses 25 anos, os dois personagens ficaram mais radicais nos seus pensamentos. Um na questão da sobrevivência na natureza e o outro na questão do plantio e da agricultura mesmo daquela planta que virou um negócio de família. E por conta dessa rixa que aconteceu 25 anos atrás, o filho e o pai não conversam muito bem. No caso, né, como a gente tá colocando o Ethan na jogada, o avô e o pai, né, o Jaeger Clade e o Saoirse Clade, não se dão bem e fazem questão de ter uma resistência muito grande às ideias um do outro, simplesmente por terem vindo um do outro. E daí, no meio dessa confusão, a gente tem o Ethan, né, que ele tá procurando o que vai fazer da vida, né, qual profissão que ele vai ter, e daí ele vê o exemplo do pai dele, que praticamente mudou a forma como a cidade dele é organizada, e vê o exemplo do avô dele, que também era um explorador muito respeitado na cidade de Avalônia, quanto é que tanto o pai quanto o avô têm estátuas no centro da cidade, ou seja, os dois eram grandes referências, e ele tá ali com aquela dúvida no coração, se ele segue o caminho do pai, ou se ele segue o caminho do avô, ou talvez um terceiro caminho, no quesito de profissão, sabe? Vocação, o que ele deva fazer. Enfim, cada um dos personagens tem motivos muito pessoais para defender o que defende. Só que, como o filme ficou muito amarrado em temáticas demais, a gente não conseguiu entender muito bem os dramas de cada um. Eu, por exemplo, né, tem uma cena que o Jaeger Clade, ele desabafa pro filho, né, no caso, o Saoirse Clade, né, que é o pai, desabafa pra ele falando, tipo, cara, o porquê, né, que a exploração era importante pra ele e por que ele foi tão rigoroso naquela questão. E, enfim, em tese era pra ser uma cena emocionante, mas foi feito tudo tão corrido e tão mal desenvolvido que, não sei, não acabou me pegando na emoção. A cena que me pegou na emoção foi mais a questão da conversa do Ethan Clade, né, que é o filho, com o Saoirse Clade, que é o pai. Mas aí foi uma questão de identificação pessoal, né? Eu, enquanto um homem que um dia já foi um adolescente, lembrando das conversas que tive com meu pai, com a minha mãe, sobre vocação e o que eu queria seguir. Ou seja, foi muito só da identificação pessoal, não foi algo que o filme construiu e me fez pensar por conta do filme. Por isso, eu considero que Mundo Estranho não atingiu as suas expectativas. Mas ainda tem mais motivo pra eu reclamar, porque hoje eu tô rabugento. Então daqui a pouco você volta que eu vou reclamar mais um pouquinho de Mundo Estranho. Enfim, já que você assistiu o vídeo até o final, vai fazer o seguinte, dá uma pausa no celular e vai dar um abraço na tua mãe. Ela tá lá na sala, fazendo nada, talvez assistindo TV ou assistindo no celular também, não sei o quê. Mas dá um abraço, ela vai gostar, tenho certeza, tá bom? Beijo do Corvo pra você.